Em Salmos 51:17, está escrito: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Esse versículo revela algo profundamente importante. Deus não procura a perfeição humana, Ele procura sinceridade. Existe uma diferença entre um coração endurecido e um coração quebrantado. O endurecido tenta esconder fraquezas, sustentar aparência e controlar tudo sozinho. O quebrantado reconhece limites, reconhece necessidade e se aproxima de Deus sem máscaras. Senhor, eu reconheço que muitas vezes tentei parecer forte enquanto meu interior estava cansado. Existem dores que escondi, emoções que silenciei e batalhas que carreguei sozinho por tempo demais. Em alguns momentos, meu coração ficou pesado, endurecido pelas frustrações, pelo medo e pelas decepções. Hoje eu te peço, quebra aquilo que precisa ser transformado dentro de mim, mas cura aquilo que está ferido. Ensina-me a viver com um coração sensível à tua presença. Amém. Muita gente confunde quebrantamento com fraqueza emocional. Porém, biblicamente, um coração quebrantado não é um coração destruído sem esperança. É um coração que perdeu a autossuficiência. É quando a pessoa percebe que não consegue sustentar tudo sozinha. E esse reconhecimento normalmente acontece em momentos difíceis. Existem fases da vida em que o orgulho começa a cair, porque a dor se torna grande demais para continuar fingindo controle absoluto. A pessoa percebe que existem batalhas internas que não consegue resolver apenas com força emocional. E exatamente nesse lugar, o quebrantamento começa. Outro ponto importante é que o coração humano tende naturalmente ao endurecimento. As dores acumuladas criam barreiras emocionais. Rejeições produzem defesa. Decepções produzem distanciamento. Traições geram medo de confiar novamente. Sem perceber, muitas pessoas começam a viver emocionalmente fechadas, continuam funcionando externamente, mas internamente perderam sensibilidade. Em Ezequiel 36:26, Deus declara: tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Isso mostra que Deus se importa profundamente com a condição do interior humano, porque um coração endurecido sofre silenciosamente. Existe gente ouvindo essa mensagem enquanto tenta sustentar uma imagem de força o tempo inteiro. Pessoas que raramente falam sobre o que sentem. Pessoas que aprenderam a esconder lágrimas, inseguranças e medos. Mas esconder dor não produz cura. Aquilo que é reprimido continua existindo internamente. Outro aspecto importante é que o quebrantamento aproxima a pessoa de Deus de maneira mais profunda. Enquanto existe excesso de autossuficiência, o coração tende a depender apenas da própria força. Mas quando a pessoa reconhece limites, a oração muda, a busca muda, a dependência aumenta. E muitas vezes é exatamente durante períodos de dor que alguém desenvolve intimidade mais profunda com Deus. Isso não significa que sofrimento seja agradável. Significa que Deus consegue alcançar áreas profundas através dele. Outro ponto relevante é que o quebrantamento também confronta orgulho. O orgulho faz a pessoa acreditar que precisa controlar tudo, resolver tudo e nunca demonstrar vulnerabilidade. Mas ninguém consegue sustentar esse peso para sempre. O coração humano possui limites emocionais. Existem pessoas extremamente cansadas porque passaram anos tentando parecer fortes, enquanto internamente estavam quebradas. E esse tipo de desgaste é silencioso. Em Mateus 5:3, Jesus declara: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Isso revela humildade espiritual. O coração quebrantado reconhece necessidade de Deus. O problema é que muitas pessoas só se aproximam verdadeiramente dele depois de chegarem ao próprio limite. Outro aspecto importante é que existem dores que quebrantam profundamente. Perdas, frustrações, rejeições, crises familiares, ansiedade, culpa e decepções podem abalar estruturas internas. Em alguns momentos, a pessoa sente como se estivesse emocionalmente desmontada. E nesses períodos surge uma escolha: endurecer ou se render diante de Deus. Muita gente endurece. Decide não sentir mais profundamente para evitar novas dores. Porém, quando o coração endurece, não bloqueia apenas sofrimento. Também bloqueia sensibilidade espiritual, amor e paz. Outro ponto relevante é que Deus não despreza corações quebrantados. Isso é extremamente importante. Porque muitas pessoas acreditam que Deus só recebe quem está forte, organizado e espiritualmente estável. Mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. Jesus constantemente se aproximava de cansados, feridos e sobrecarregados. Ele continua fazendo isso hoje. Em Mateus 11:28 está escrito: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Isso revela acolhimento. Você não precisa esconder seu cansaço diante de Deus.
Outro aspecto importante é que o quebrantamento produz transformação verdadeira. Pessoas podem mudar externamente por pressão, medo ou aparência. Porém, transformação profunda normalmente nasce quando o coração é tocado internamente. Quando existe quebrantamento, existe abertura para mudança real. Outro ponto relevante é que algumas pessoas possuem medo do quebrantamento porque associam vulnerabilidade à fraqueza. Porém, existe força espiritual em reconhecer necessidade de Deus. A verdadeira maturidade não nasce da aparência de invulnerabilidade, nasce da sinceridade. Existem pessoas emocionalmente exaustas tentando sustentar versões fortes de si mesmas o tempo inteiro, mas por dentro estão cansadas, sobrecarregadas e emocionalmente feridas. E Deus conhece exatamente esse estado interno. Outro aspecto importante é que o quebrantamento também produz sensibilidade. O coração volta a perceber a presença de Deus de maneira mais profunda. A oração deixa de ser automática, a dependência se torna real. Existe uma diferença entre religiosidade e quebrantamento verdadeiro. A religiosidade tenta manter a aparência. O quebrantamento busca transformação. Outro ponto relevante é que Deus frequentemente usa processos difíceis para alinhar prioridades. Algumas pessoas estavam tão distraídas, aceleradas ou presas ao orgulho que só perceberam a necessidade de Deus quando certas estruturas começaram a desmoronar. E mesmo nessas situações, Deus continua trabalhando, porque Ele transforma dores em caminhos de aproximação. Em Joel 2,13 está escrito: "Rasguem o coração e não as vestes." Isso revela profundidade interior. Deus não busca apenas manifestações externas, Ele olha para o coração. Outro aspecto importante é que o coração quebrantado também aprende a depender menos da aprovação humana. Quando a pessoa se encontra verdadeiramente diante de Deus, muitas máscaras começam a cair. Ela já não consegue sustentar personagens espirituais. Existe sinceridade, existe humildade, existe necessidade verdadeira. E é exatamente nesse lugar que Deus trabalha profundamente. Outro ponto relevante é que o quebrantamento não é o fim. Muitas pessoas pensam que estar quebrado emocionalmente significa destruição definitiva. Porém, Deus frequentemente reconstrói pessoas exatamente depois de períodos de quebrantamento. O quebrantamento prepara terreno para a restauração. Em Isaías 57,15, está escrito que Deus habita com o contrito e abatido de espírito para vivificar o coração dos abatidos. Isso revela proximidade. Deus não se afasta do coração quebrado. Ele se aproxima. Existe alguém ouvindo essa mensagem agora enquanto tenta permanecer forte, mas internamente sente que chegou ao limite emocional. E Deus está vendo exatamente isso. Ele vê lágrimas escondidas, orações silenciosas e pensamentos cansados. Nada passa despercebido diante dele. Se essa palavra está falando com você agora, se seu coração anda cansado, ferido ou emocionalmente sobrecarregado, segue o canal e compartilha com alguém que também precisa descobrir que Deus não despreza corações quebrantados. Voltando à reflexão, talvez você tenha tentado esconder dores por muito tempo. Talvez tenha se acostumado a carregar pesos silenciosamente. Mas Deus não exige perfeição para se aproximar de você. Ele deseja sinceridade. Outro aspecto importante é que o quebrantamento abre espaço para a cura. Enquanto o coração permanece endurecido, muitas áreas continuam fechadas. Mas quando existe rendição, Deus começa a restaurar profundamente. A paz volta lentamente. A esperança começa a nascer novamente. O peso começa a diminuir, porque Deus trabalha no interior humano. Em Salmos 34:18 está escrito: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado." Isso significa que você não está sozinho na dor. Existe presença de Deus até nos momentos mais difíceis. Se Deus usou essa palavra para tocar seu coração hoje, segue o canal agora. Existem muitas pessoas carregando dores silenciosas e precisando encontrar restauração em Deus. Voltando à reflexão, um coração quebrantado não é sinal de abandono. Muitas vezes é o começo de uma transformação profunda. Comenta: "Deus está trabalhando no meu coração." Se você decide se abrir diante dele hoje, esse posicionamento fortalece sua caminhada e pode alcançar alguém que está emocionalmente ferido neste momento. Deus não rejeita corações sinceros. Ele restaura, fortalece e transforma aqueles que se aproximam dele com verdade. Senhor, quebra aquilo que precisa ser transformado dentro de mim e cura aquilo que está ferido. Remove orgulho, medo e dureza emocional do meu coração. Ensina-me a viver sensível à tua presença e dependente do teu cuidado. Que eu encontre restauração e paz em ti. Amém.